Caminho da Universidade tem a satisfação de receber hoje na TV Milênio uma pessoa que desenvolve um trabalho altruísta em nossas cidades. Estou falando do competente, doutor, professor Roberto Pedro Bon. Seja bem-vindo a Caminho da Universidade, seja bem-vindo à TV Milênio. Professor Aloysio, muito obrigado pelo convite. Quero aqui nesse momento cumprimentar todos os telespectadores e me colocar à disposição para responder todos os questionamentos, curiosidades sobre a Fundação Hermon, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui nas Gêmeas do Iguaçu com muito carinho. E sempre na esperança de poder ajudar as pessoas que de nós necessitam. Muito bem. Para quem não conhece, mas a grande maioria já conhece o Dr. Roberto Pedro Bon, ele é engenheiro florestal, se formou pela Federal do Paraná, com pós-graduação, especializações, mestrado e também doutorado. Então a razão de chamarmos de doutor, porque ele defendeu uma tese, mas em relação a todo esse conhecimento que ele tem, nós vamos deixar de lado, quem sabe outra ocasião iremos conversar com o Dr. Pedro Bon. Nosso assunto é exatamente a Fundação Hermon. Até muitos telespectadores desconhecem a existência da Fundação Hermon. E vamos conversar exatamente como é que surgiu a Fundação Hermon, a nível de mundo, vamos dizer, e exatamente aqui em Porto União. Muito bem. Só para lembrar, né, o nome Hermon vem de um monte que é considerado sagrado, pelas suas condições, digamos assim, geográficas, né? Pela sua altura onde produzia a neve, essa neve derretendo tornava as suas faces produtivas. E por isso o povo achava que esse monte era um monte sagrado. E esse passou a ser um dos símbolos da maçonaria. E em Santa Catarina, a maçonaria criou essa instituição chamada Fundação Hermon, com matriz em Florianópolis, e digamos assim, outras subsedes em Palhoça, em Blumenau, puxa, me fugiu agora, daqui a pouco lembro, e Porto União. Porto União, ela tem a característica de fazer o tratamento a dependentes químicos. Nas outras unidades, né, ela trata da educação propriamente dita, tanto na profissionalização como na própria educação básica. Então, em Florianópolis tem salas de aulas, Palhoça, Laguna, né? E Blumenau. Né? Blumenau já é mais profissionalizante. E nós aqui, União da Vitória, Porto União, União da Vitória, temos digamos assim, essa comunidade terapêutica que tem por finalidade fazer o tratamento aos dependentes químicos. Muito bem. Um trabalho realmente maravilhoso que os senhores fazem. E é uma equipe que existe, o Dr. Roberto faz parte desta diretoria e são pessoas abnegadas, pessoas que realmente querem o bem daquele que um dia nasceu perfeito, que Deus deu um corpo sadio e por razões que não... Quem somos nós para condenar outro ser humano? Acabaram desviando o verdadeiro sentido de uma vida digna e a Fundação Hermon, com esse trabalho maravilhoso, dá uma oportunidade para aqueles que querem voltar ao clima normal na sociedade em que vive. É interessante lembrar, doutor Roberto, que não atende apenas a cidade de Porto União, Vitória região, mas a Fundação Hermon atende, a qualquer brasileiro. Podemos falar um pouquinho exatamente dessa equipe, desses profissionais que estão lá e também da grande maioria que exercem uma atividade altruísta junto à Fundação Hermon. Nesse ponto a gente tem uma vantagem, né, de morar em União da Vitória e Porto União. Né? Nós temos muitas pessoas de coração grande, vamos dizer, tamanho de um Fusca, né? Olha só. Sempre cabe mais um dentro. Nós temos uma equipe fixa que é obrigatória pela legislação, onde nós temos uma psicóloga que é coordenadora do tratamento, nós temos uma administradora, 2 monitores especialistas em enfermagem e aí o pessoal de apoio, né? Além disso, nós temos entre 20 e 23 voluntários que fazem um trabalho
dentro da Fundação Irmão, seja ela de parapsicólogo. Na Uniguaçu, por exemplo, nós temos 3 convênios lá de agricultura, educação física e fisioterapia. Nós temos médicos e dentistas que são voluntários. Nós temos profissionais da área de arte, de artesanato. Temos 2 salas de aula do EJA, a nível de 1º e 2º grau. E ainda temos a possibilidade, né, de colocar dentro do nosso calendário algumas outras atividades, como yoga, também temos lá, pintura, que no ano passado nós fizemos uma exposição, e também nós temos um convênio, uma participação junto com a indústrias Abaspel, aonde nós fazemos um trabalho de mão de obra e ele nos... Primeiro temos que dizer que esse trabalho faz parte da laborterapia de tratamento do pessoal e eles nos agraciam com um pagamento sobre esse trabalho que dá oportunidade aos residentes no fim de semana comer um sanduíche, uma pizza, alguma coisa. Entendeu? Então, você vê, nós temos assim muitas pessoas que vão lá de coração aberto, dar o seu tempo sem custo nenhum para a instituição, fazendo com que os residentes mantenham a sua mente longe da necessidade da droga, seja ela alcoólica ou qualquer outra. Então, isso beneficia bastante e a gente coloca esses rapazes de novo no caminho, que nós vamos chamar assim, para a nossa maneira de pensar, correto, né? Não vamos chamar de perfeito, porque perfeito nem nós somos. Né? Só Deus. Só Deus. Então, a esse pessoal, a esses voluntários, é que a gente tem, só tem uma palavra a dizer, né? Muito obrigado. Mas aí nós temos a colaboração da Secretaria de Educação de Porto União, da Prefeitura de Porto União, Prefeitura de União da Vitória, que de uma forma ou outra colaboram com a gente. Muito bem. Vamos falar então exatamente da manutenção, porque teve uma estrutura muito bonita, ajeitada. Eu já estive lá várias vezes e todos os anos eu faço questão de levar um grupo de alunos, depois até vou tocar esse assunto no segundo bloco, e a gente vê que tudo é perfeito, né? Alimentação, parte de higiene, o alojamento, as instalações com os recursos necessários. E isso exige o quê? Dinheiro, exige um investimento. Como que hoje a Fundação está se mantendo? As prefeituras, os municípios, o governo estadual, o governo federal, ou empresas que têm uma parceria com os senhores? Como é que funciona, doutor Roberto, a manutenção da Fundação Irmão? Nós temos um convênio com a Prefeitura de Porto União, que é diferente de um convênio da Prefeitura de União da Vitória. Nós temos assim uma certa dificuldade com relação à União da Vitória, do recebimento. É sempre mais complicado burocraticamente. União da Vitória Porto União é sempre no dia, bonitinho, não temos o que discutir. Fora isso, nós temos um convênio com o Ministério da Justiça, onde tivemos a oportunidade de sermos classificados entre os 9 primeiros em 1.400 comunidades terapêuticas que participaram. De 1.400, ficamos entre os 9? Entre os 9, que era o quê? Era toda a questão burocrática e de saúde, que se estava sendo respeitado ou não, e nós ficamos entre esses 9 primeiros. O que acontece, na verdade, é que a tua pergunta merece um outro posicionamento, que era o seguinte: nós tínhamos, antigamente, a parte da Prefeitura de Porto União e de União da Vitória, e nós tínhamos mais o dinheiro que a maçonaria nos repassa, sustentar aí de 8, 9, 10 pessoas. Com a entrada do Ministério da Justiça, nós passamos a 20 pessoas, né? E estava ótimo, né? Até o momento... Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Até o momento que você recebe a notícia de Brasília que eles não querem mais pagar. A alegria durou pouco. Durou muito pouco, né? Muito pouco. Mas, por outro lado, nós assinamos agora um contrato com o governo do estado de Santa Catarina também, que nos vai ajudar a pagar esses custos, mas são sempre pagamentos sobre trabalhos executados. Nunca é fundo perdido, né? Então você executa o trabalho e cobra o trabalho executado.
Então, como eu já comentei algumas vezes, eu não me desespero pela essa falta momentânea de dinheiro, porque uma hora vem, porque são contratos assinados, né? E dessa forma a gente consegue ter a manutenção mensal. Quando a gente chega no final do ano, que tem aquele problema, 13º salário, férias, aí a gente faz uma programação como se fosse como um bingo, que é famoso o nosso bingo, todo ano a gente realiza. Talvez esse ano a gente até mude algumas coisas, porque juridicamente está ficando meio questionável a questão da execução de bingo. Enfim, todas essas coisas burocráticas do Brasil para atrapalhar as coisas, né? Sem críticas. Então, o que acontece? Juntando todo esse esforço, toda essa participação, a gente consegue já há 10 anos manter a Fundação Irmão funcionando, né? Ocasionalmente a gente tem um problema maior, um problema menor, mas é esse o nosso caminho. Então, através de promoções, vocês conseguem também manter, quer dizer, infelizmente, né, se faz uma propaganda enorme, às vezes por parte do governo, mas a alegria dura pouco, né, doutor Roberto? Muito pouco. Então, doutor Roberto, nós vamos encerrar o primeiro bloco, passa rápido, e a gente volta no segundo bloco, falando exatamente sobre a Fundação Irmão, que é algo espetacular que temos aqui em nossas cidades, que atende o Brasil todo. Nós já retornamos com Caminho da Universidade e o nosso convidado hoje é o doutor Roberto Pedro Bon. Já retornamos.